O Brasil possui atualmente mais de 40 mil pessoas na fila de espera para transplantes, número que não tem sido reduzido, e há uma questão que muito preocupa, que é a subnotificação de morte encefálica, que é algo considerado necessário para que o processo de doação de órgãos tenha andamento. É sob esse tema, subnotificação de morte cerebral, que está travando a fila de transplantes. É por isso que nós vamos conversar com o Joel de Andrade, que é médico intensivista e membro da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Joel, como vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como estão vocês? Tudo bem, Joel. Você já acompanhou ao longo da tua carreira, da tua ligação com essa área de transplantes, algo que a gente esteja vivendo hoje no que se refere à subnotificação, algo tão grave assim? Sim, eu preciso ser sincero e dizer que não acompanhei algo semelhante, acompanhei algo pior. A identificação de potenciais doadores no Brasil, ou seja, os diagnósticos de morte cefálica, eles têm crescido ano a ano. Eu levo quase 16 anos à frente da Central de Transplante de Santa Catarina e tenho uma experiência local bem importante para relatar. Mas, basicamente, ela se resume em 2005, ano que eu entrei na Central de Transplantes, nós identificávamos 18,8 mortes encefálicas por milhão de população. E o ano passado, o último ano com os resultados consolidados, né, ano retrasado, perdão, 2019, nós tivemos mais de 80 mortes encefálicas, o que significa mais do que quadruplicar a identificação de mortes encefálicas, fato que é fundamental para que se possa ter a fila andando, ou seja, para que se façam os diagnósticos e depois disso se entreviste a família, cumpram todas as etapas do processo de doação e transplantes, cuja primeiro dente da engrenagem é a identificação dos pacientes em morte encefálica. Oi, Joel, uma ótima tarde para você, um feliz ano novo. E, Joel, qual que é o maior desafio hoje da associação, quer dizer, do pessoal que precisa incentivar, né, a doação de órgãos, sendo que a gente está num período de pandemia? Mas fora isso, nunca o número foi o ideal, sempre foi, ano após ano, sempre foi uma grande conquista. O que está faltando? Qual que é o desafio? No que as pessoas precisam se conscientizar? Olha, eu diria que como em muitas outras questões no Brasil, o ponto-chave ele se encontra em trabalhar a educação. Bom, que educação é essa? De quem? Quem nós deveríamos educar, né? Nós optamos, em Santa Catarina, por educar os profissionais de saúde. É fundamental que os médicos e os enfermeiros, e especialmente aqueles que trabalham em áreas críticas dos hospitais, UTIs, emergências, unidades semi-intensivas, que esses profissionais tenham treinamento e plena segurança para desenvolver o diagnóstico de morte cefálica. E, preferencialmente, ainda, além do treinamento deles, que eles tenham suporte, ou seja, eles tenham a quem recorrer em situações de dúvida em relação ao diagnóstico. Algum medicamento que o paciente esteja usando, alguma condição especial, como hipotermia, ou qualquer outra que possa ameaçar a segurança desse diagnóstico. O diagnóstico de morte encefálica, ele é o ponto central de qualquer programa de transplante no mundo. E no Brasil não é diferente. E talvez o que a gente mais precise focar e investir foi o que nós fizemos em Santa Catarina nesses últimos 15 anos, foi no treinamento de profissionais de saúde, nas várias etapas do processo. Mas essa é a primeira etapa e sem ela, nada mais anda. Sem uma morte cefálica identificada, não tem mais nenhum tipo de negociação dentro desse processo de doação. Ô Joel, e como é que você avalia a situação aqui em São Paulo? Os profissionais envolvidos estão tão preparados quanto, ou tem muito a andar na tua visão que está à frente da Associação Brasileira? Eu prefiro responder a tua pergunta levando isso para o país, que eu conheço um pouco melhor.
Hoje, se a gente for, por exemplo, relativizar a questão de identificação de morte encefálica e de doação efetiva de órgãos, nós não produzimos nem um terço do que o melhor modelo do mundo produz, que é a Espanha. Nós, como um país, né? É claro que São Paulo, com mais de 40 milhões de habitantes, tem uma parcela grande de contribuição dentro do cenário nacional. Mas como é que a Espanha, um país de um pouco menos de 50 milhões de habitantes, conseguiu ter cifras espetaculares, né? A Espanha, pois na notificação de morte cefálica, eles são um pouco melhores do que nós, porque lá morre menos pessoas em morte cefálica do que morre no Brasil, mas na doação eles estão perto de 50 doadores por milhão de população, o que é um número muito, muito bom comparado ao nosso e de qualquer outra realidade do planeta. De novo, organizando o sistema e investindo em educação. São Paulo guarda uma postura, uma posição de vanguarda em vários aspectos, mas, como todo o Brasil, precisa melhorar e a gente precisa ser franco. Assim, nos últimos anos, por exemplo, o Paraná despontou como a região no Brasil onde mais se identificam mortes encefálicas, a um ponto de algumas pessoas levantarem se os dados eram reais, e logo depois nós fizemos uma análise dos nossos dados e uma reanálise e descobrimos que nós tínhamos bastante a melhorar. Então, o país inteiro deve hoje ter por volta de 90 a 100 mortes encefálicas por milhão de população, comparada com médias, por exemplo, da Europa, que são 60, menos mortes no trânsito, menos violência e mais controle das doenças crônico-degenerativas. E nos falta muito para atingir uma identificação que a gente possa chamar de razoável, né? Sendo muito claro, com mais de 80 detecções por milhão de população em Santa Catarina, a gente ainda deve ter uns 15 a 20% de área de melhora para atingir o total das mortes encefálicas. E é muito importante que o Brasil inteiro caminhe nesse sentido, sendo que a gente tem que reconhecer, existem estados brasileiros onde nem existe morte encefálica. Então, comparar 100 com 0, a gente já sabe que grau de comparação pode chegar. Joel, falando do ponto de vista do comportamento humano, eu há mais de uma década eu fiz uma reportagem na BTO falando sobre alguns dados de pesquisa do porquê que as pessoas não doavam os órgãos. Inclusive era uma época que você poderia colocar no documento se era doador, não doador, porquê, etc. e tal. E o fator superstição era algo que era muito forte nessa pesquisa. Ao longo desses anos, você notou uma modificação no comportamento das pessoas em relação a isso? Eu não posso te responder frontalmente, mas eu tenho uma observação que é bastante pessoal e que é forte e que eu queria compartilhar com vocês. Doar ou não doar órgãos é uma atitude que, como todas as outras, sofre inúmeras influências, né? Uma das maiores influências que doar ou não doar órgão sofre é da qualidade do atendimento que as pessoas recebem no hospital, da qualidade da informação que as pessoas recebem no hospital dos profissionais de saúde. Então, desculpa se eu sou monotemático, mas eu vou voltar à questão. Eu acho que algo que impacta demais, mesmo quem tem superstições, mesmo quem acredita em mitos e mentiras, é a postura dos profissionais durante o atendimento do seu familiar, né? Eu digo do seu familiar porque normalmente a pessoa que vai doar ou não é familiar de alguém que está em morte cefálica. Então, quando o tratamento é ruim, quando ele é um tratamento protocolar, seco, sem nenhum tipo de vínculo, pois ao final, quando as pessoas são questionadas a respeito da doação, e especialmente se no processo assistencial elas observaram fragilidades, muito tempo de espera, exames que demoraram, a tendência dessas famílias é dizer não. E quando essas famílias são bem tratadas com humanidade, recebem o respeito e o carinho que elas merecem, especialmente nessa hora de extrema fragilidade, a resposta normalmente é sim. O que eu estou colocando com muita clareza é que, independente de superstições ou quaisquer outras questões pessoais, a postura do profissional de saúde que conversa, que dialoga,
que interage com essas famílias é, de longe, o fator determinante mais importante para que as pessoas doem ou não. Eu tenho assumido uma postura um pouco talibã na última década de defesa das famílias. As famílias, essencialmente, são boas e são solidárias, mas elas precisam que os profissionais de saúde as tratem com o respeito que merecem. Aí elas conseguem ser boas. Muitas pessoas não são boas simplesmente porque não são tratadas com nenhuma humanidade dentro das instituições de saúde antes de que seja feita a entrevista. Quero agradecer o Pasquale Neto, está mandando mensagem aqui para a gente falando de fragilidades nesse processo em hospitais lá do Rio de Janeiro, dificuldades do médico estar preparado para estabelecer esse processo. A constatação aqui do Pasquale que vivenciou essa situação. Joel, uma pergunta para você que é mais pontual e que diz respeito a esse momento que a gente está vivendo da pandemia. O que a pandemia causou na necessidade de se comunicar transplantes ou de identificação? As pessoas ficaram menos focadas para o transplante e preocupadas com algo absolutamente inédito, que foi o lidar com a pandemia, um flagelo que atingiu famílias e hospitais ficaram absolutamente lotados. Isso mudou a prática? Piorou o processo? Piorou muito, por inúmeras razões. Vai desde a questão de foco que você menciona, até outras questões estruturais muito importantes. As principais UTIs públicas do país, que são as principais UTIs do país, elas foram direcionadas para atender os pacientes com Covid. E para muitas das outras UTIs que foram montadas em situações de pressa e de algum improviso, nessas UTIs estavam os médicos menos experientes, os médicos menos treinados e os que menos conheciam morte cefálica. Então, um efeito imediato que nós tivemos é que os pacientes em morte cefálica que não tinham Covid foram para UTIs com médicos que não sabiam fazer esse diagnóstico com tanta precisão. E isso gerou uma questão de diminuição da notificação de morte cefálica. Além disso, muitos pacientes em diversas unidades de terapia intensiva se contaminaram e os testes foram fazendo com que eles fossem retirados da possibilidade de doação. Isso foi uma questão bastante séria no país inteiro. Nós, em Santa Catarina, que não aceitávamos nenhum paciente de UTI Covid, pegando paciente só de UTI limpa, tivemos 6 ou 7 testes positivos, RT-PCR, que desclassificaram os potenciais doadores como potenciais doadores por conta de infecções. E ainda uma questão muito séria, que, de um certo modo, a comunicação entre famílias e profissionais de saúde, ela já não é muito boa. Mas isso sofreu um agravo tremendo, porque as UTIs se fecharam, as famílias internavam seus pacientes, não podiam vê-los, recebiam informação por telefone, quando com muita boa vontade, alguma informação por tablet, por conversa, e perdiam muitas vezes seus pacientes sem poder visitá-los, sem poder fazer nenhum laço com a equipe de saúde. E isso, mesmo aqui, onde a gente tem um treinamento exaustivo das equipes para interagir com as famílias, nós tivemos um enorme prejuízo da questão da doação. Especificamente, Santa Catarina teve um aumento da não autorização das famílias, enquanto o Brasil não sofreu isso de modo tão importante. Curioso isso, Joel. Principalmente porque o treinamento do profissional de saúde, ao interagir com as famílias, você mostra que é mais importante, aliás, é fundamental, né, para que haja aí essa troca. Agora, quando você critica que você acha que deveria ter sido feito em pequenos grupos, por estados, por municípios, por hospitais. Como você faria essa divisão para que esse relacionamento entre os profissionais e os pacientes ele fosse assim mais, mais amigável, vamos dizer assim? Eu acho que eu falei para vocês, adverti vocês e peço que me tolerem, né? Eu sou monotemático, vou voltar à questão da educação. Eu há 10 anos, praticamente, estou completando agora, eu sou replicador de um curso de comunicação de notícias em situações críticas do Ministério da Saúde da Espanha, da Organização Nacional de Transplantes. Nós somos o primeiro centro brasileiro a formar profissionais para fazer isso. E é impressionante
em todos os cursos, mais de 1.000 alunos treinados. Eu pergunto quem teve alguma hora de instrução sobre comunicação durante a graduação de medicina, enfermagem, principalmente, e muito pouca gente responde que sim. Então, o que nós defendemos é que haja treinamento e educação desses profissionais, que eles consigam entender melhor os familiares e se comunicar melhor com os familiares. Vou dar um exemplo que para mim é muito importante isso. No Brasil, boa parte das entrevistas familiares são feitas em momentos em que a família ainda não caiu a ficha em relação à morte do paciente. Imagina uma entrevista sendo conduzida quando a família ainda não entendeu a morte do paciente. Nos nossos treinamentos, nós ensinamos que a conjugação verbal é muito importante. Quando a mãe do paciente diz o Pedro foi, o Pedro era, ela está dando um selo de que ela entendeu a morte que você comunicou anteriormente. Quando ela conjuga o verbo no presente, o Pedro é, o Pedro está, ela está te dizendo que ela não entendeu ainda que o Pedro está morto. E isso parece não ter importância, mas tem uma importância enorme. Quer dizer, sem essa comunicação, é impossível você conectar com a família e desenvolver os laços adequados para que você possa, no momento oportuno, fazer a entrevista para doação. Então, isso é um ponto nevrálgico da questão da educação, da formação, e é o principal programa de educação da coordenação de transplantes do estado de Santa Catarina. E a gente já levou essa experiência para vários outros estados, e é um objetivo do Ministério incorporar isso para que ocorra em todo o Brasil, como ocorre há muitos anos na Espanha. Na Espanha, de cada 9 entrevistas feitas, 10 são não autorizações. 9 são autorizações e uma não autorização, ou seja, 10% de não autorização. Enquanto no Brasil a gente está por volta de 40% ainda de não autorização. Isso não é credo, isso não é cultura, isso é educação. Joel, a gente tem também algum problema de tecnologia nesse processo todo de comunicação e agilidade para que todo o processo funcione? Temos sim, algo que alguns estados estão desenvolvendo e que é muito interessante. Por exemplo, eu tenho contato com Minas Gerais. Em Minas Gerais está se desenvolvendo um app para comunicação em todas as etapas do processo de transplante, que vai permitir que o médico, ao receber uma oferta de uma doação, por exemplo, saiba todo o histórico do paciente, ou em cada ponto desse processo, as informações acumuladas sejam compartilhadas entre todos que podem fazer parte desse processo. Isso é muito interessante, é um desenvolvimento que já foi feito fora do país, mas que no Brasil vai ser pioneiro, no estado de Minas Gerais. O desenvolvimento já está pronto e eles estão implantando, e é algo que a gente deve incorporar em todo o país futuramente. Joel de Andrade, médico intensivista e membro da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Joel, muitíssimo obrigado pela tua atenção aí com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima, viu? Obrigada, Joel. Muito obrigado a vocês. Uma boa tarde. O Joel que nos atendeu prontamente para falar de um tema que é dificílimo de lidar dentro das rotinas que envolvem o óbito e o flagelo para as famílias que estão relacionadas com ele.